Olá, amigos, tudo bem? Nesta aula, a gente vai começar uma coisa nova, que é falar sobre operações entre conjuntos, tá? Veja só, quando a gente tem conjuntos, a gente pode operar entre esses conjuntos. E existem algumas operações diferentes. E a gente vai começar agora a falar sobre a primeira delas, que recebe o nome de intersecção ou também interseção, tá bom? Alguns autores escrevem assim, outros assim. Você escolhe uma para utilizar, tá? Mas o que a gente precisa entender é que a intersecção entre conjuntos tem esse símbolo aqui, para abreviar essa escrita toda, tá? Então imagine vocês, se eu tiver dois conjuntos, por exemplo, se eu tiver um conjunto A e também eu tiver um conjunto B, eu posso achar a intersecção entre A e B. Bom, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vem a ser a intersecção entre os conjuntos A e B? Vamos dar exemplo para ficar melhor? Então imagine a seguinte situação. Vou colocar aqui exemplo. Exemplo. Imaginem vocês que eu tenha o conjunto formado pelos elementos A, B, C e D. E eu tenho o conjunto B, formado pelos elementos C, D, E e F. Tá? Vocês perceberam que existem elementos que estão no conjunto A, ou seja, elementos que pertencem ao conjunto A, e que esses mesmos elementos também pertencem ao conjunto B? Pois bem, esses elementos que pertencem ao conjunto A e simultaneamente ao conjunto B são chamados de intersecção, ou seja, é esse conjunto formado por esses elementos que pertencem simultaneamente a A e a B é que recebe o nome de conjunto intersecção, tá bom? Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês. Então, se eu tiver o conjunto A, B, C, D, e eu tiver um conjunto B, que é C, D, E, F, existe a intersecção entre A e B, que é quem? Esse conjunto formado pelos elementos que estão em A e também estão em B, tá? Que nesse caso, a gente já entendeu que são os elementos C e também o D. Então, a intersecção com B é formado pelos elementos C e D, tá bom? Então a gente vai colocar uma definição para ficar melhor, inclusive para você anotar aí em seus registros, tá bom? Porque fica melhor para você estudar depois. Então imagine só, vamos colocar a definição de intersecção assim. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de intersecção entre eles, o conjunto, e agora mesmo eu disse para vocês que a gente escreve assim, A inter B, formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Tá certo? Vamos fazer uma revisão disso daqui. Então, olha só. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de intersecção entre eles. O conjunto A inter B, que a gente vai escrever assim, formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Nesse caso daqui, quem pertence aos dois conjuntos simultaneamente são quem? Os elementos C e D. Por isso que a gente diz que a intersecção com B é o conjunto C e D. Mais tarde vocês vão ver que a gente pode falar assim, para abreviar. A inter B é C e D. Tá bom? Quando eu coloquei aqui uma espécie de definição,
Eu falei dados dois conjuntos A e B. Mas a gente pode também imaginar que eu tenha três conjuntos A, B e C. Então, quem seria o conjunto intersecção entre esses três conjuntos? Seria o conjunto A inter B inter C, que é formado por quem? Pelos elementos que pertencem a esses três conjuntos simultaneamente. Então, são os elementos que estão em A, que estão em B e que, ao mesmo tempo, também são elementos do conjunto C. Eu posso imaginar quatro conjuntos, A, B, C e D. E a definição é a mesma. São os elementos que estão nos quatro conjuntos. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, é muito fácil entender o que é a intersecção entre dois ou mais conjuntos. São os elementos que pertencem a todos esses conjuntos simultaneamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar algumas coisas aqui. É fácil vocês perceberem que se eu tiver, por exemplo, eu vou colocar aqui como observação, tá? Vou colocar aqui, como eu vou falar de mais coisas, eu vou colocar no plural, observações, certo? Primeira observação. É fácil para vocês perceberem que se eu tiver dois conjuntos A e B, eu poderia dizer para vocês que a intersecção entre A e B é igual. Já falamos de igualdade entre conjuntos, não foi? Foi o assunto da aula anterior. Então, dois conjuntos são iguais se os elementos são os mesmos, né? Não importando a ordem. Então, se A inter B é igual a B inter A, é fácil vocês imaginarem isso? Isso é muito importante. Se eu tiver dois conjuntos e eu procuro a intersecção entre A e B, C e D. Se eu tivesse pedido para vocês a intersecção entre B e A, vocês concordam que também seria C e D? Na verdade, gente, é um conjunto formado por C e D. Então, os elementos que estão em A e em B são os mesmos elementos que estão em B e em A. Então, isso daqui é uma espécie de propriedade comutativa, né? A ordem não é importante na operação. Ou seja, se a gente muda a ordem, a gente obtém o mesmo resultado. Tá bom? Pronto. Esta é a primeira observação que eu gostaria de ter dito para vocês e que é simples, mas é importante. Tá bom? Segunda observação. Olha só. Não se esqueçam disso daqui. Tá bom? Essa palavrinha que vocês vão aprender agora pode ficar sumida por um tempo. E de vez em quando ela aparece numa questão que é para perturbar o nosso juízo. Tá? Então, olha só. Imaginem vocês. Se eu disser para vocês que eu tenho dois conjuntos quaisquer, e se eu disser que a intersecção entre A e B é o conjunto vazio, olha só, existe a possibilidade de eu ter um conjunto qualquer A, eu ter um outro conjunto qualquer B, e a intersecção entre eles ser o conjunto vazio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu disser para vocês que o conjunto A é formado pelos números 1 e 2, e o conjunto B é formado pelos números 3, 4, 5. Minha gente, existe algum elemento que pertença simultaneamente a A e B? Tem alguém que está em A e que também está em B? Não. Tá? Então, quando isso acontece, a intersecção entre eles é o conjunto vazio. Quando isso acontece, olha só, se A inter B é igual ao conjunto vazio, então A e B são disjuntos. Disjuntos. Eu tenho a impressão que vocês ainda não ouviram falar dessa palavra, disjuntos. Muito importante lá adiante, tá bom? Não esqueçam disso. Quando vocês forem copiar, vocês vão fazer uma sinalização qualquer para essa observação, tá certo? E dizer que se isso acontece, se a intersecção entre dois conjuntos é o conjunto vazio, ou seja, se não possuem elementos comuns, eu posso dizer para vocês que esses dois conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos, tá bom? Conjuntos disjuntos, tá certo? Pronto. Então, olha só. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês nesse processo aqui de observações é que
Às vezes, a gente pode ter uma necessidade de representar esse conjunto por diagramas. Vocês lembram quando vocês resolviam aqueles problemas lá no início do conteúdo? Numa turma de 30 alunos, 25 gostam de matemática, 14 gostam de português. Aí a gente resolvia isso imaginando os conjuntos por diagramas. Então imagine, se eu tenho aqui os elementos de um conjunto A, o conjunto B pode ser representado aqui. E como eu tenho que a intersecção entre A e B é o conjunto formado pela galerinha que pertence aos dois conjuntos, logo essa intersecção são os elementos que estão nessa parte aqui do diagrama. Tá bom, minha gente? Então é essa região aqui que representa no diagrama a intersecção entre os conjuntos A e B. Porque essa região que eu marquei aqui agora, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai ver que são elementos que estão no conjunto A e que esses elementos também estão no conjunto B. Tá bom? Então, essa é a ideia de intersecção entre conjuntos. Na próxima aula, vocês vão assistir um vídeo falando sobre a união ou reunião, tá bom? Que é a próxima operação que a gente vai estudar. Espero que vocês tenham entendido essa parte de intersecção ou intersecção. Que tivesse alguma dúvida, eu acho que vocês podem colocar lá no nosso contato, mandar no nosso grupinho, tá certo? Podem dar sugestões também, mas eu acho que ficou claro para vocês. Bons estudos, partam agora para as atividades, tá bom, minha gente? Um abração para vocês e até o próximo vídeo.